Olá, vamos nesse momento, nesse capítulo, tratar agora justamente do direito econômico. E o direito econômico, ele sempre é pensado tendo em vista a nossa Constituição Federal, tendo em vista o direito constitucional, com base no constitucionalismo, com base no direito constitucional. O que eu quero dizer com isso? O que isso vem a significar? Vem a significar que o direito econômico, ele, na verdade, ele se caracteriza por ser compreendido como a ordem econômica que o Estado adota, numa maneira, de um modo mais amplo. Então, todo o direito econômico infraconstitucional, ele é decorrente de uma ordem econômica constitucional. Então, se a gente tem um pouco tempo para falar disso, o importante é demonstrar justamente qual o espírito dessa ordem econômica constitucional e no que ela está pautada. No caso brasileiro e no caso específico da Constituição de 88, por uma perspectiva normativista, dogmática, ou seja, uma perspectiva de lei, de norma jurídica, a gente pode dizer que a Constituição estabelece a ordem econômica fundada tanto na livre iniciativa, na propriedade privada, quanto na redução das desigualdades sociais e regionais, que são inclusive dois princípios que orientam essa ordem econômica, estão colocados topograficamente lá na ordem econômica na nossa Constituição de 88, estão situados lá no artigo 170. E o que quer dizer essa ordem econômica justamente? Quando fala que o Estado ele visa livre iniciativa, livre concorrência, propriedade privada, ele visa igualmente pleno emprego, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Essa dicotomia, o que ela vem a significar? Ela vem a significar, propriamente, que o Estado tem preocupação de ordem liberal e social. Ou seja, a nossa Constituição Econômica ela é uma Constituição Econômica liberal e social. Eu não poderia dizer se é na mesma medida, mas com certeza ela contempla as duas ordens de ideias. Então é uma Constituição liberal, mas é uma Constituição social. E como Constituição social, ela visa justamente diminuir essas desigualdades. Nesse sentido, há uma direção do pensamento constitucional que interpreta essa Constituição de 88 para dizer que o Estado tem que investir em políticas públicas que diminuam as desigualdades regionais e sociais e que valorizem a criação de empregos. Então, nesse sentido, a gente pode, em última razão, em última ratio, dizer o quê? Que qualquer decreto ou política governamental que vá no sentido oposto da realização do pleno emprego, ela é inconstitucional. Ela é um ato administrativo de característica inconstitucional porque ela fere o espírito da Constituição. Então, se a gente pensar num presidente da República que vá contra, de forma indireta, não precisa nem ser diretamente, mas que ele crie políticas que, em vez de valorizar a criação de pleno emprego, essas políticas elas diminuem emprego, a gente pode dizer que são políticas inconstitucionais, no mesmo sentido, políticas presidenciais que não possibilitem a diminuição da desigualdade regional ou vão mais além, excluam essa diminuição do programa de governo, essa diminuição das desigualdades regionais. Se houver uma exclusão nos programas políticos da objetivação dessa diminuição de desigualdade regional, a gente pode dizer que essa omissão seria uma omissão inconstitucional. Então a ordem econômica ela se orienta por alguns valores de atuação do Estado na economia.
Por isso, quando a gente fala da ordem econômica social e também da ordem econômica intervencionista, ou seja, o Estado interventor, o Estado social, o Estado provedor, a gente vem a conceber o Estado como um agente econômico. Então, o importante no direito econômico e no direito econômico constitucional é pensar que o Estado, pela vontade da Constituição de 88, ele é um Estado que ele tem que intervir na economia, ele não pode ser um Estado plenamente liberal. Então, o pensamento do Estado liberal não tem amparo na nossa Constituição de 88. O pensamento do Estado somente com a verve liberal, somente com o significado liberal, não tem razão única, exclusiva na nossa Constituição de 88, que contempla o Estado social. Nesse exato sentido, a gente pode dizer, sem medo de errar, que as estatais no Brasil são uma imposição, além de elas existirem muito antes da Constituição de 88, tem estatais aí que voltam para o começo do século, século XX, decorrer do meados também do século XX, a própria Petrobras. Se a gente pensar as estatais, elas já existiam, mas elas são depois incorporadas pelo texto constitucional de 88, quando o texto constitucional de 88 vem a significar que o Estado deve intervir na economia. E a intervenção do Estado na economia, grosso modo falando, a intervenção mais sentida se faz pelas estatais, não só pela regulação da economia via normas regulatórias, mas principalmente pela atividade econômica do Estado, pela atuação econômica do Estado diretamente na produção de bens e na criação de tecnologia nacional, por exemplo, que também será um valor que consta na nossa Constituição de 88, que é a busca de tecnologia nacional, a valorização das empresas nacionais também, aí eu diria não só empresas estatais, mas as empresas privadas nacionais. Então, basicamente, esse é o espírito da ordem econômica na nossa Constituição. E o direito econômico, ele cuida essencialmente disso. Dizer isso não é dizer tudo sobre a relação entre direito e economia. Essa relação entre direito e economia, ela é muito mais ampla, que é um aspecto dogmático, normativo, que começa num plano mais principiológico e geral, na nossa Constituição, e no plano mais concreto, tece a tessitura propriamente da legislação infraconstitucional. Então ela sai desse plano mais geral e vai para a tessitura dessas normas infraconstitucionais que tem o objetivo justamente de atingir determinados fatos. Né? Daí a gente pensa no direito econômico infraconstitucional, a gente tem leis que dizem respeito à concorrência desleal, concorrência econômica desleal, que combatem o monopólio sobre a produção de determinado produto. Então você não pode ter monopólios privados, tá? Não pode existir monopólios privados, ou seja, você não pode, a iniciativa privada ela não pode ter um monopólio na produção ou oferecimento de serviço, nem na produção de produtos. Então você tem normas, são normas mais específicas que partem da nossa Constituição. Mas tudo que eu falei até agora está no campo normativo, no campo dogmático. Mas a relação entre direito e economia não fica somente nesse campo normativo. Essa relação entre direito e economia ela é muito mais ampla, né, muito mais extensa, e ela pode ser pensada, inclusive em relação ao direito econômico, quando a gente pensa no Estado como um fenômeno do modo de produção capitalista, ou seja, que eu trato muito rapidamente no livro, a teoria da derivação do Estado, a teoria derivacionista, que coloca o Estado como
derivado das relações de produção do modo de produção capitalista. Ao Estado ser derivado do modo de produção capitalista, a gente pode dizer que a Constituição Federal, como a expressão maior do Estado, ou seja, a expressão normativa do Estado, ou a política normatizada, como alguns autores vão dizer, que a política no seu aspecto normativo é o direito constitucional. Por isso que o autor português conhecido Canotilho vai dizer que a Constituição é o estatuto jurídico da política. Então, se esse Estado constituído modernamente, ele é a expressão das relações de produção, a gente pode dizer que a economia, o capitalismo está diretamente ligado à Constituição dos Estados e das Constituições. Então, isso é uma relação mais ampla e não somente jurídica do direito econômico. Então, sobre o direito econômico, o que eu tenho para falar é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo capítulo.